Ai, ai, bora lá, eu pela sexta vez tentar gravar este vídeo, porque o meu celular não para. A única solução é desligar ele. É por isso que eu costumo gravar vídeos de madrugada, porque uma coisa que o povo gosta de fazer é dormir. Mas enquanto está acordada, fica mandando mensagem e me ligando. É impressionante. Oiê, pessoal, estão amadinhos. Ai, deixa eu ajustar isso aqui. Está no ar a quarta autística. A decisão de tornar a quarta para assuntos sobre autismo vem da sugestão do meu querido Gerson, psicólogo, portanto, ele me considera apta, duplamente apta, a falar sobre o assunto. O tema que ele sugeriu é bastante interessante e bastante complexo também. Então, o vídeo não vai ser curto, tá? Você que não gosta de vídeos curtos, passe reto. Mas se você tem interesse no assunto, fique, por favor. Às vezes, a gente coloca propagandas no meio do vídeo, que nem eu fiz ontem. Raramente eu faço isso, mas ontem eu fiz porque o tema fica muito longo, eu não faço edições nos vídeos, eu não faço cortes, eu não uso roteiro, eu esmiuço bem o assunto, então, consequentemente, o vídeo fica longo. E aí, para dar uma pausa, né? Porque eu sei que é maçante vídeos muito longos, a gente coloca propaganda no meio. Espero que este vídeo não fique tão longo quanto o de ontem, tá bom? Mas o assunto é mega importante. Mais importante que o de ontem, eu considero. O Gerson é uma pessoa muito fofa comigo, sempre foi, desde que a gente se conhece. É um psicólogo, embora ele tenha parado de atuar como psicólogo, foi para outra área. E uma das coisas fofas que ele já me disse e motivadoras no momento que eu estava doida para chutar o balde foi: você é uma perfiladora nata. Aqui no Brasil parece que não há perfiladores, né? E desde que eu comecei a estudar psicologia, psicanálise e comportamento, a minha intenção sempre esteve voltada à perfilação. Para que eu já tenho essa percepção nata, então eu só procurei desenvolver ela. Não sei porque tenho ela, mas tenho. E se tenho, nessa de tentar descobrir porque eu tenho, acabei aprimorando, se diz assim. E o que ele me disse veio na mesma semana em que um dos meus professores de uma especificação específica me disse que eu era uma psicanalista nata. E eu não estou contando isso para me gabar, tá, gente? Aliás, eu não gosto de ficar falando minha lista de atividades,
porque afinal de contas aqui não é uma agência de empregos, né? Para mim isso é muito. Eu não gosto de ficar falando o que eu faço, deixo de fazer, quais as minhas qualificações, assim. Eu sou uma pessoa comum. Eu me esforço bastante para continuar sendo uma pessoa comum. Não sou melhor nem pior do que ninguém. Ok? Também não considero ninguém melhor nem pior do que eu. Então, essas duas frases motivadoras vieram trazer uma lembrança muito gostosa, que foi o que me trouxe a este hiperfoco. Eu era criança, meu pai estava caminhando numa calçada e viu uma mulher colocando um monte de livro na calçada, tipo jogando fora mesmo. E entre todos aqueles livros, ele escolheu um especificamente, que era de psicologia, psicologia de uma linha pedagógica. Nossa, todo vídeo eu vou ter que tossir também, né? Fala a verdade. Desculpa, gente. É que eu acordei e comecei a cantar. Hoje eu cantei pra caramba. E a minha garganta tá cansada de falar já. Acho que eu vou ter que dar uma semana de férias para ela e ficar muda. E ele trouxe esse livro para mim e disse: estuda, porque você é uma psicóloga nata. Eu nem sabia o que era psicóloga, o que significava a palavra psicóloga. Mas eu li o livro, né? Acho que eu já mencionei, eu aprendi a ler e escrever com entre 4 e 5 anos de idade. Eu li o livro e me apaixonei. E desde aquele momento eu passei a estudar psicologia. Quando chegou na adolescência, eu continuei estudando psicologia para ter certeza que eu não queria ser psicóloga. Até que o nome Freud passou a cruzar o meu caminho. E foi então que eu descobri que eu estava aberta ao estudo da psicanálise. Estudo ainda comportamento paralelamente à psicanálise, porque é importante quando eu vou fazer análise. No meu método, né, é importante eu observar o comportamento, porque facilita no momento da escuta. Às vezes o paciente ele tem dificuldade de exteriorizar o que ele sente, mas o corpo fala, a face fala, né? E isso tem ajudado bastante. Só por isso eu mencionei o que não tomei como elogio, não. Eu tomei como motivação mesmo, o que me deu a certeza que eu realmente estava seguindo o caminho certo. A sugestão do Gerson foi para falar sobre as dificuldades do autista quanto a sons. Foi no Natal ou no Ano Novo, eu fiz um short reclamando de fogos de artifício com sons, principalmente rojões. Eu não sei como é aí onde você mora, mas aqui na periferia
ainda está longe de dar meia-noite e o pessoal começa cedo a soltar rojões. Eles ainda arrumam meios de fazer com que o som fique mais alto, utilizando garrafas, latas. Não bastasse isso, ainda existe uma pseudo-tradição em arreganhar o escapamento das motos, então os motoqueiros passam acelerando, fazendo aquele barulhaço insuportável. E a reclamação que eu fiz foi porque deste lado mora uma criança autista e deste lado mora outra criança autista. Se para mim já é insuportável esses sons, imagino para essas crianças, né? Sim, há um problema torturante de autistas com determinados sons. Para me falar sobre isso e ficar bem claro, eu quero voltar nos traços autísticos. Eu não sei se alguém já te falou, mas eu percebo isso com clareza, que um traço leva a outro. Um traço é consequência de outro. Então, o autismo é um conjunto de traços que se complementam, um tem relação com o outro. Por isso, eu vou criar tipo uma linha de tempo, uma linha de traços, e ir lá na questão da rotina. Por que os autistas têm rotinas? Eu percebi em todas as crianças e adultos também, com quem eu já conversei, que eles percebem padrões em tudo. Cada coisa tem um tipo de padrão e para eles é bem nítido esses padrões. Não é à toa que nós observamos muito meninos brincando com carrinhos, enfileirando os carrinhos, seja por cor, seja por tamanho ou seja por forma. É a questão do padrão. Assim como se percebe, se enxerga os padrões em tudo, vai se expressar de algum modo com um padrão. A rotina é um deles. A necessidade de rotina está muito relacionado à questão de padrões. Quando eu falo rotina, eu não estou falando da rotina que os neurotípicos costumam ter. O que são neurotípicos? A maioria das pessoas, elas possuem também uma condição que é chamada de neurotipicosidade. Eles são neurotípicos. A sigla é NT. Uma condição é a condição neurológica, o que quer dizer o cérebro tem aquele determinado funcionamento nato. Isso faz uma condição. Então, a maioria das pessoas, a condição delas é neurotípicos. Essa minoria chamada autistas, eles têm a condição, eles são autistas, eles
não têm uma doença, eles não têm uma deficiência. Eu não gosto do termo diagnóstico para o laudo de autismo, porque o autismo não é doença, é uma condição neurológica nata. Eles nascem com o cérebro funcionando de maneira diferente do que a maioria. Eles não têm nenhum defeito, eles não vêm com defeito de fábrica, não é nenhuma deficiência de funcionamento no cérebro ou no sistema neurológico. Muito pelo contrário. Às vezes eu uso o termo que eles são a evolução humana, porque eles conseguem ir além sozinhos, assim, no desenvolvimento intelectual, através dos hiperfocos. Eles se aprofundam no assunto de interesse a tal ponto que eles podem ser considerados peritos naquele assunto, né? Então, a rotina do autista está muito relacionada com padrão. E o padrão corresponde à personalidade. Veja bem, eu tenho um grupo de autistas. Cada um continua sendo único. Cada um tem a sua personalidade única. O autismo não anula a unicidade que cada um possui. Se nasce com a condição autista, mas a sua personalidade também vai continuar sendo formada pela herança hereditária, herança genética, né? O meio em que vive, o meio em que se desenvolve, tudo isso vai construindo a personalidade de autistas também. Então, neste grupo, todos são autistas, mas cada um tem uma personalidade, cada um tem um modo de ver e interpretar o mundo, a realidade. Então, isso quer dizer que, embora todos necessitem da rotina, cada um vai criar, vai demonstrar como gostaria desta rotina de acordo com a sua própria personalidade. Outra observação interessante que eu fiz é que eu não posso afirmar, porque é complicado você comprovar o que não há exames para comprovar. Autismo, por exemplo, não tem exames para detectar autismo, como não há exames para detectar o neurotípico. É preciso avaliação, testes, análises, observação, escuta, para se concluir, né? Tanto é que durante o vídeo eu não vou esmiuçar nenhum dos traços, porque há detalhes sutis que são observados na avaliação que possibilitam comprovar que aquele indivíduo é ou não autista.
a presença dessas sutilidades são importantes. E nós, especializados em autismo, não falamos dessas sutilezas. Mas por que não é legal a gente saber? Não, não é, sabe por quê? Eu já fui administradora do que na época era o maior grupo de Aspergers do Brasil, que era o SA Brasil. E o que eu percebia muito lá era adultos tentando convencer que as suas características de personalidade eram traços autistas. Eles queriam ter o diagnóstico de autismo. E sabia-se que eles não eram autistas devido a esses sutis detalhes. Se esses detalhes sutis eles são abertos publicamente, essas pessoas que ficam tentando laudo de TEA, por exemplo, né, se inserir dentro do espectro autista, só para ter benefícios, vai ser assim, tipo uma pandemia de TEAs, né? Então, não falamos de alguns detalhes, tá? Mas eu observei que todos eles parecem ter a mente visual, a memória visual. Quando pensamos assim, que um autista seja não verbal, me vem que o processamento da mente dele não é verbal e, consequentemente, ele não será verbal, apesar de ouvir. Eu vou dar um exemplo. O surdo, ele é mudo, não é porque ele é incapaz de falar, é porque ele é surdo. Uma pessoa não verbal, ela pode não falar porque a sua mente, ela não processa nada verbalmente. Não é à toa que muitos autistas gostam tanto de desenho. Eles sempre estão desenhando, eles gostam das artes visuais. Quando a mente processa tudo em imagens, é complicado expressar. Você tem que descrever e interpretar as imagens. Né? Primeiro você tem que interpretar as imagens que aparecem aqui, tipo num telão mental, para poder expressar elas. Isso é tão desgastante que é melhor não falar. Não há um problema cognitivo real, assim, tipo de deficiência da fala. Mas é porque é mais confortável não falar. Consequentemente, alguns, eles possuem não apenas a memória visual. Eu estou falando alguns porque eu não posso comprovar que todos, tá? Então, assim, consequentemente, além de memória e mente visual, tem memória e mente sonora. O que quer dizer? Além de processar tudo
através de imagens, também através de sons. Memorizam imagens e memorizam sons. Então, eles têm um arquivo mental aqui dentro de imagens e de sons. Interessante, né? É um modo diferente da mente funcionar. Aí, nós juntamos a percepção de padrões, a necessidade, consequentemente, a necessidade de rotina, porque o uso do tempo precisa ter um padrão. E aí juntamos a mente visual e sonora. Como assim mente sonora? Todo som é memorizado e percebido. Não a voz especificamente, né? Porque a mente não processando com aquela voz que a maioria das pessoas diz que tem, né? Tem uma voz aqui na minha cabeça falando, né? No autistas não é assim. Não há uma voz. Mas há sons. Então, tudo que é processado na mente também é memorizado automaticamente. E sons, tudo que ele ouve é armazenado. E às vezes, por exemplo, ele vai associar algum objeto com determinado som. Aí vem as estereotipadas. As manias, por exemplo, de ficar batendo, girando as coisas. Uma coisa resulta em outra. É complexo, né? É difícil falar disso com clareza. Também tem a questão, né? Já que a memória e a mente é sonora, pode acontecer, eu não posso generalizar nada, mas eu já observei em alguns. Eu não tive a oportunidade de explorar mais isso para afirmar que sejam todos ou alguns, tá? Mas pode acontecer que os sentidos eles funcionem além do que funciona com neurotipos. Os autistas têm uma coisa chamada crise sensorial. A crise sensorial está relacionada à percepção nos sentidos. Ele simplesmente não ouve escuta. Ele percebe sons que ninguém mais está captando. E não é que a audição dele corresponde, por exemplo, a de um cão ou de um gato. É essa coisa da relação da mente, do processamento da mente com imagem e som. Então, todo o sentido dele não se limita apenas na função que cada sentido tem. Ele percebe sons, cheiros, texturas, coisas, objetos, pessoas,
que mais ninguém, detalhes, né, que mais ninguém está vendo, percebendo. Embora eles pareçam fechados no mundinho deles, eu prefiro chamar de bolha, porque a bolha é uma coisa transparente, eles estão seguros ali dentro do mundo deles, mas eles podem perceber todo mundo à sua volta, né? Então, embora para as pessoas que estejam ao redor deles, parece que eles estão ali fechados no mundinho deles, totalmente desconectados da realidade, eles percebem o que é algo que vai além do que cada sentido percebe. Vai além, a percepção ela vai tão além que às vezes causa incômodos. Então, por exemplo, uma simples etiqueta na roupa pode ser uma coisa insuportável. Já houve casos de mães que vieram conversar comigo, querendo entender assim, mas eu compro roupa para minha filha, eu não sei que tipo de roupa que eu compro para minha filha, porque eu compro roupa. Ele começa a ter uma crise sensorial. Comprou uma roupa nova, colocou ali e ele começa a se coçar, ele começa a gritar. E a mãe não consegue entender o que está acontecendo. Um dos casos que a mãe tinha acabado de comprar roupinha, chegou em casa e foi experimentar no filho. Ele começou a ter uma crise sensorial. E eu falei para ela, experimenta tirar toda a etiqueta. O padrão na mente do autista, por exemplo, de uma camiseta, é aquilo que os olhos dele enxergam. Esses detalhes, como etiqueta, é a percepção que alcança. A etiqueta ela não deveria estar ali. Ela causa um incômodo. Detalhes causam incômodos porque eles são como uma quebra de padrões. Quando se fala que não pode isso porque quebra a rotina, não é a quebra de rotina, é a quebra de padrões. Consequentemente, sendo a mente visual e sonora, eles vão ter uma capacidade de fazer tudo antecipadamente, mentalmente. Por quê? Porque a mente trabalha através de som e imagem. Então, é como um pintor diante de uma tela. Ele senta diante da tela em branco e ele é capaz de ver a imagem toda pronta e consegue processar o passo a passo de tudo que vai ser feito, como vai ser feito, as coisas que vão ser usadas para que o resultado seja aquela imagem que ele está vendo. Isso é a rotina do autista. Ele precisa que tudo seja sempre igual, porque é o modo dele se antecipar. Ir num lugar diferente pode não ser muito agradável, porque ele não fez mentalmente aquela rota para chegar naquele lugar. Ele nunca foi naquele lugar. Pode não ser algo agradável.
É como se fossem presságios de algo que já é conhecido. Então, é necessário um trabalho prévio antes de determinadas coisas. Um exemplo, isso aconteceu comigo. Eu morava ainda na casa onde eu tive meus filhos. Eu vivia no mais total silêncio. Eu adoro silêncio. Eu adoro perceber os sons, né? E raras vezes eu deixo música tocando. Se eu estiver ocupada com alguma coisa, eu vou deixar música ou filme tocando para mim ouvir, para que eu mantenha o foco naquilo que eu estou fazendo. Parece contraditório, mas é assim que funciona na minha cabeça. Nós trocamos a geladeira. E depois da troca da geladeira, eu passei a ter crises sensoriais. Até então, a minha família acreditava que as crises que eu estava tendo eram epiléticas. Só que todos os tipos de epilepsia que eu possuo, eles são controláveis com a medicação. E basta evitar os estímulos também, que algumas medicações são desnecessárias. Até eu descobrir o que eu realmente estava tendo, desassociar, né? Que não era uma crise epilética, não era uma crise de pânico, era uma crise sensorial. Aí eu fui procurar o que é que está diferente, que está me afetando. Aí eu passei uma tarde inteira sentada no canto da cozinha, usando o notebook, escrevendo, porque normalmente quando estou escrevendo eu tenho uma percepção melhor. E a geladeira ligou. O som da geladeira nova estava, sabe, nem sempre consciente. O som da geladeira nova estava quebrando o padrão que existia até ela aparecer na nossa cozinha. Eu acabei memorizando todos os sons do cotidiano. Chega no ponto que, por exemplo, quando alguém estava vindo no corredor, eu sabia exatamente quem era por causa do jeito de caminhar, do jeito de abrir a maçaneta. São detalhes do funcionamento da mente do autista que eu acredito que eles não tenham como explicar para todo mundo. Uma outra ocasião, olha que doideira, eu comecei a ter a crise sensorial, mas dessa vez eu sabia o motivo. Aqui o meu bairro é engraçado, ele parece uma bacia gigante. Aqui em volta, assim, é tudo alto, né? Aqui onde eu tô é alto. Lá do outro lado do bairro é alto, mas a avenida principal está lá embaixo. Então, lá do outro lado, no morro de lá, eu estava ouvindo a jossa de um alarme de casa. Todo final de ano acontecia isso.
um alarme de casa que ninguém desligava. Eu pensava comigo, provavelmente a pessoa ia viajar, né? E aí não tinha quem desligasse aquilo. Aquilo estava fazendo inferno na minha cabeça. E aí todo mundo me via irritadíssima. Eu falava para todo mundo assim, vocês não estão ouvindo isso? Isso não está incomodando vocês? Isso aqui. É interessante como precisaram ficar no mais absoluto silêncio, abrir bem o foco, a atenção, para conseguir perceber. Eu ouvi aquele som como se estivesse dentro da minha casa. Chegou num ponto que eu tive que chegar no jornal do bairro online, fazer uma publicação pedindo para seja lá quem fosse que tivesse uma casa com alarme no tal jardim lá, no tal lado do bairro, desligasse a jossa do alarme, que eu não estava aguentando mais. Como que as pessoas, os vizinhos não estavam reclamando daquilo? Foi só então que os vizinhos, eles começaram a reclamar. Só então o pessoal da minha casa começou a perceber que existia aquele alarme. Imagina o autista precisando da sua rotina pré-estabelecida, bem estabelecida, precisando que a sua rotina esteja naquilo que ele entende como seu padrão. Ele memoriza tudo exatamente como está. Ele memoriza os sons cotidianos. Todos os dias, por incrível que pareça, há sons repetitivos, cotidianos, que são sempre iguais. É que nem, por exemplo, ali para as 4h30 da madrugada, entre 4h30 e 5 horas, você começa já a ouvir alguns pássaros começarem a dar seus pios e se preparar para cantar. E isso vai aumentando conforme vai amanhecendo. Existe um padrão nesses sons. Todo santo dia, não importa se é meio de semana, sábado, passarinho não tira folga, não tira férias. De domingo a domingo, sempre vai seguir este padrão. Se isso de alguma forma muda, que nem agora, eu estou ouvindo um papagaio gritar. Aqui no nosso bairro tem um banco de papagaios que ficam voando por aqui. Aqui nessa direção, na rua de baixo, tem uma árvore enorme. Às vezes eles pousam ali. Quando eles pousam e eles começam a gritar, quebra o padrão cotidiano. E aí vai ser percebido. Os neurotípicos parece que eles não percebem nem os sons cotidianos, assim, eles não têm consciência dos sons cotidianos e nem dos novos que aparecem, daqueles que quebram a repetição diária. Aí sim, nesse ponto a gente pode falar sobre a questão dos sons. Se para mim ir num lugar eu tenho que fazer o trajeto mentalmente,
Também tem outro detalhe, o autista não gosta muito de surpresa não, viu, gente? Nada de surpresas, nada de desvio de rota. Se você está em casa e fala, vamos até o mercado, depois que vai no mercado, inventa de ir na padaria, não vai dar certo. A não ser que você já tenha um método de preparar a criança para essas surpresas, ela pode se mostrar aversa ao simples fato de você desviar a rota, sair do mercado, em vez de ir para casa, passar na padaria. Por quê? É a quebra do padrão. Estamos falando aí, no caso, de crianças, de pessoas autistas, não das que estão no espectro autista. Eu faço essa separação, sim, porque as comorbidades que foram colocadas no nível 1 do espectro autista, elas têm alguma semelhança com autismo, mas é só o espectro autista. Por exemplo, até hoje eu não consigo atualizar na minha mente porque a síndrome de Asperger ela está dentro do espectro autista. Embora seja a maioria dos traços seja muito semelhante, há detalhes que diferenciam o Asperger do autista. O Asperger, por exemplo, um detalhe interessante dele, ele é hiperativo, diferente do TDAH, que é hiperativo com déficit de atenção. Existem detalhes que diferenciam, né, um caso de outro. Penso que essas comorbidades foram colocadas no espectro autista a nível de direitos, benefícios, atendimento, porque o nível de dificuldade, tá, para desenvolver uma vida social, para trabalhar, para usufruir o direito de ir e vir, é o mesmo de um autista. Não estou dizendo que as outras condições, comorbidades, elas têm menos sofrimento ou menos significância. Não. É tão difícil quanto. Só que é bem diferente do autismo, sim, do modo como eu enxergo um autista. Eu não consigo associar, assim, fundir o que está no nível 1 com autismo. São casos que têm que ser trabalhados de modo diferente, porque são comorbidades diferentes. Com alguns traços semelhantes, sim, mas é diferente de autista. Eu posso estar errada, mas é uma conclusão que eu cheguei conversando com mães por anos, elas me trazendo questões assim, às vezes parecia uma coisa boba, né? A criança autista é tida como uma criança mimada, birrenta. E, na verdade, ela está tendo uma crise sensorial. Ela está tendo um meltdown. O que é isso? Ela tem um esgotamento mental enorme.
a bateria social, o processamento mental, chega num ponto em que dá um plano. É mais difícil processar o pensamento através de sua imagem do que através da voz. A mente verbal é mais simples, é mais prático. A mente visual e sonora não. E isso desgasta. E todos os contratempos, que nem a quebra de uma rotina, desgasta. Então, mediante a tudo isso que foi dito, chegamos ao som. Há um limite estipulado pelo próprio autista, onde ele suporta a altura de um som, o tipo de som. Há algo que eu acho muito interessante, não sei se é o caso deles, a sinestesia. Quando, por exemplo, um cheiro se relaciona a um sabor, quando um sentimento tem uma cor, quando se consegue saber como funciona o mecanismo de uma chave só virando a chave. Tudo isso corresponde à percepção, mas de um modo mais evoluído. Então, há crianças que elas ouvem determinado som e elas falam assim: ai, que som feio. Mas não estamos falando de música. Um som qualquer, por exemplo, da unha passando na lousa, isso seria o som feio. Sons. Aquele som de bexiga. Nossa, como tem criança autista que detesta aquele som da bexiga. Uma que a textura não é legal. E outra que ela faz um som que causa uma certa agonia. Eu não sei se é bem sinestesia o nome disso. Mas, enfim. Eles têm um padrão para conviver com sons. Se esse padrão for quebrado, eles vão se sentir mal. E isso não é birra. Isso não é porque está sendo contrariado. Eles sabem, eles conhecem o limite da própria audição. Eles sabem todos os sons que ocorrem todos os dias. A rotina deles, por si só, tem determinados sons, e aquilo tudo que está inserido na rotina deles também. É assim que eles sabem quando é terça, quando é quarta, quando é quinta. Não só por causa dos lugares que eles vão, às vezes é por causa dos sons. E aí, isso nos leva
interessante. É interessante como um traço, ele está bem conectado ao outro, como se fosse resultado de outro, mas no final das contas é uma coisa só. Esse padrão diário de sons, quando um som novo aparece, ele vai ser percebido. Mas se ele sair daquele padrão suportável, ele vai manifestar, ele vai exteriorizar o quanto é insuportável. É a linguagem dele. Ele não tem como explicar que aquele som é ruim por causa disso. Ele simplesmente vai reagir ao que aquele som está causando a ele. E, de repente, outras questões relacionadas aos sentidos e à percepção vão fazendo sentido através da questão do som. Mas como que a gente vai fazer? O mundo vai ter que se adequar? É engraçado que o pessoal que é engajado na causa autista, eles não pedem que o mundo se adapte aos autistas. Eles são capazes de se adaptarem, só que cada um tem o seu tempo. E algumas obrigações exigidas na sociedade, elas não sabem esperar esse tempo que cada um tem. Lembro que uma mãezinha, ela não sabia o que fazer em relação à comida. Uma, que a comida ela tinha que ser colocada no prato assim, de uma forma, não podia encostar uma coisa na outra. A criança comia um alimento de cada vez separado, ele não misturava a comida. Consequentemente, não podia estar encostado. Então, isso exigia um prato e tanto, né? Mas ele não comia determinadas cores e determinados alimentos. Conversa vai, conversa vem, eu percebi que ele não comia determinados alimentos por causa da textura. Não era nem porque não gostava do sabor, porque ele nem tinha experimentado ainda, mas ao olhar, ele percebia a textura e ele já rejeitava. Então, a gente começou a bolar um cardápio com aqueles alimentos que eram rejeitados, tipo cenoura. Fazer bolos, fazer bolinho. Eu fiz eu compartilhei uma receita na época de bolinho de cenoura. Parece à primeira vista bolinho de arroz. Às vezes eu uso arroz passado no processador e assim eu uso o arroz como a massa para a cenoura ralada. Fica com uma cara bonita
um sabor bom. É isso que eu tive que fazer para meus filhos, por sinal. Fez muito sucesso a criançada adora. A criança adora esse bolinho, com ou sem, sendo ou não autista, né? Então, assim, eu não sei, eu realmente não sei se eu consegui ser claro bastante. Então, eu pediria para que, se você quer saber mais a respeito da questão dos sons ou da parte sensorial dos autistas, deixe aqui embaixo uma pergunta. Eu faço um vídeo respondendo com todo prazer. É bem complexo o assunto e é difícil também eu manter o foco só na questão do som, porque, como eu disse, um traço resulta em outro. E aí eu acabo falando de vários traços para justificar qual que é a do som. Por exemplo, a questão também de imagens. Alguns tipos de imagens, luzes, podem afetar. Por quê? A mente visual. Assim como sons incomodam, imagens, texturas, cheiros, cores, igualmente. Porque é como tudo que vamos colocar assim, tudo o que parecer uma surpresa, tudo que é novidade, pode causar uma reação. Não dá para saber se é só negativo ou só positivo. Não dá. Por quê? Porque o novo chega de repente e qualquer novidade é uma quebra de padrão. Os sons, principalmente, é isso que fazem. A partir do momento em que um som quebra a rotina, significa que todos os sons de todos os dias foram memorizados. Olha que louco isso! Todos os sons do dia a dia, de cada dia, são memorizados para que aquela rotina seja contínua. Quando algo diferente surge, quebra o padrão. Se estiver dentro, no mesmo nível do que já pertence à rotina, ele vai perceber. E está tudo bem. Ele pode rejeitar ou não. Agora, se sair do nível, vai incomodar. Vai incomodar a ponto de poder ter uma crise sensorial. Vocês gostaram? Não sei, eu tenho muita visualização, mas eu não tenho comentário para me orientar, para dizer se gostou, ou me dar sugestão, você podia falar isso, aquilo, outro, no sentido de, né, os termos, não como eu devo conduzir o canal. Aqui o tema é autismo, e os sons.
Eu fui claro bastante? Você quer tirar alguma dúvida? Não, você não precisa se inscrever, não precisa ser membro, não precisa curtir. Você é livre, você faz o que quiser. Mas você pode deixar comentários. Se quiser tirar alguma dúvida ou sugerir um tema, fica à vontade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Na outra quarta, voltamos falando sobre autismo. Beijo na alma.